você vai procurando aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Medite nessa canção. Essa canção fala dos anjos que adoram ao Senhor na sala do trono, dos anjos que estão diante do Senhor. E esses anjos cantam uns aos outros, e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu quero te convidar a entrar nas águas. Sabe, nós não saímos de casa para assistir ao culto. Nós saímos de casa para prestar um culto ao Senhor. Ele é o motivo de nós sairmos hoje, nesse dia tão quente. O dia mais quente dos últimos anos, 50 graus na nossa região. O que nos fez sair de casa hoje? Nós saímos de casa para ter um encontro com Ele. Então você adora o Senhor. Abra sua boca e expressa a Ele a tua adoração. Expressa a Ele a tua adoração. Expressa a Ele a tua adoração. Oh, aleluia. Os anjos que estão diante dele simplesmente se lançam aos seus pés, cobrem o rosto diante da sua santidade, e eles adoram ao Senhor. E nada mais, nenhuma palavra poderia expressar qual é o sentimento, qual é o ambiente daquele lugar, a não ser a santidade. A santidade impregnada naquele ambiente, a santidade tangível naquele ambiente, a santidade possível de ser tocada naquele ambiente, a santidade do Senhor, a glória do Senhor que invade aquele lugar, que enche aquele lugar. E quando nós adentramos diante dele, quando nós conseguimos nos desvencilhar das coisas que estão na nossa mente, das coisas que estão no nosso coração, nós podemos experimentar um pouco desse ambiente, dessa glória de Deus, dessa presença de Deus, dessa presença suave, como uma brisa, como o Shekinah que encheu a casa, como uma fumaça que enche o ambiente. Deus, o Pai, busca adoradores, Ele busca quem o adore, Ele busca quem o adore, quem o adore, quem o adore. Ei! Você é chamado para adorar ao Senhor. Vamos, ore, adore, entre nas águas, lança-te diante dele, deixa ele te pegar por dentro, porque a palavra diz que do seu interior fluirão, do seu interior está dentro de você. Ele não vai vir, já está dentro de você. Está dentro de você, está dentro de você. Vamos, querido. Deixe fluir. Deixe que o leão ruja. Ei! Oh, Espírito Santo, libera. Libera, Espírito Santo, libera de ti. Dispensa a vida neste lugar, Senhor. Dispensa a tua vida neste lugar, Senhor. Santo, 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 Santo. Ei! Oh, Espírito Santo.
Existe muito mais dele, existe muito mais dele, muito mais dele. O erro de muitos pensar que Deus libera algo que é limitado. Como que um Deus que é ilimitado liberaria algo limitado para os seus filhos? Vira baixa na cenário. Sim, Espírito Santo. Vamos, vamos, vamos. Aleluia. Xarabacai. Deixe que o rio flua. Deixe que o rio flua. Beba das águas. Jesus diz: quem quiser, beba de graça da água da vida. Ora, marecadará. Chacadarabassa. Sim, Jesus. Só um traguinho, só um gole. Que presença gloriosa. Aleluia. Romanos 8,16 nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós abrimos o livro de Gênesis, e no livro de Gênesis ali estão todas as verdades do Senhor. Elas estão ali de uma forma pequena, simplificada. Jesus está lá, o Cordeiro morto está lá. As primeiras páginas da palavra de Deus, quando o homem peca e é expulso do jardim, e o Senhor coloca os querubins e coloca espadas flamejantes em volta da árvore da vida, espadas flamejantes impedindo que eles retornassem ao jardim.
E eles, quando se veem, eles vêm nu, e eles tentam cobrir a sua nudez, cobrir a sua vergonha, cobrir o seu pecado. E diz que eles tomaram folhas de figueira. A figueira é a tentativa do homem de resolver os seus pecados. A figueira é a religião. Aí Deus vem e faz para eles uma vestimenta com pele, a pele de animais, a pele de cordeiro. Ali a primeira vez Deus está falando da salvação do homem. A única coisa capaz de encobrir o pecado do homem era a morte do cordeiro. Uau! Então chegamos ao livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos estão ali estão de uma forma embrionária os fundamentos do reino, os fundamentos da vida com Deus. Quando passa o livro de Atos dos Apóstolos, todos aqueles acontecimentos, todas aquelas manifestações, todo aquele mover de Deus, todas aquelas multidões se entregando a Cristo, aquelas pessoas vinham e se entregavam ao Senhor, aquele mover extraordinário do Espírito Santo, o Espírito Santo saindo do meio dos judeus e se espalhando entre os gentios na casa de Cornélio, e o apóstolo Paulo sendo levantado pelo Senhor para anunciar o Evangelho aos não judeus. Então chegamos ao livro de Romanos, e o livro de Romanos, a carta aos Romanos é a primeira carta cronologicamente, ou seja, a primeira carta que foi escrita após o registro de Atos dos Apóstolos. E agora o apóstolo Paulo, a partir dessa carta, ele vai começar a fundamentar as coisas que aconteceram. Nós tivemos aqui 3 noites extraordinárias, e às vezes nós precisamos entender o que Deus fez. Nós precisamos agora abrir o entendimento e compreender. Então o apóstolo Paulo, ele começa a explicar os fundamentos da vida com Deus. Ele traz aquilo que aconteceu e ele começa a explicar por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, como é a vida com Deus, que é a pergunta que provavelmente a pergunta que surgiu para os judeus que viveram uma vida inteira dentro de uma religião que dominava todas as áreas da sua vida. Agora eles estão em Cristo, e eles descobrem que em Cristo eles são livres. Eles são livres, não existe mais o peso, o fardo da lei, dos encargos. Mas e agora? Eu agora cheguei a Cristo aí. Você imagina o dilema na mente, no coração desses judeus, que no dia seguinte que encontraram a Cristo, eles não precisam mais se preocupar com as regras da lei. Vamos dizer que era uma sexta-feira. Uau, recebemos a Cristo, vamos para casa. Daí agora no sábado, eles acordam e eu acho que dá uma cabeça assim, tipo e teco queima, sabe? Os neurônios. Porque pela primeira vez, durante a vida inteira, eles vão viver um sábado que eles não precisam guardar as regras da lei, porque eles são livres em Cristo. E você lembra que Jesus curava no sábado? E quando Jesus curou no sábado, eles disseram: esse homem não guarda a lei. Ora, essa curando alguém no sábado. E Jesus disse assim: se vocês aproveitam, usam o sábado, se um boi cair no buraco, vocês vão lá e tiram eles do buraco. Como que eu não posso curar alguém que está preso a uma enfermidade? E eles questionaram Jesus, e ele disse: está alguém que é maior do que o sábado? E Jesus, faca na bota, já meteu na jugular e disse:
Eu sou maior do que a lei. Imagina a vida dessas pessoas. Então eles precisaram aprender uma nova vida. Uma vida livre em Cristo. Mas uma vida livre em Cristo não significa que, como é que eu vou dizer, que nós podemos viver de qualquer forma. E uma das coisas que o apóstolo Paulo vai ensinar é sobre onde Deus se move na nossa vida. Onde Deus se move? Você sabe, e você já deve ter ouvido isso, você já deve ter aprendido isso, o ser humano é um ser tripartido, ou seja, ele é espírito, alma e corpo. Talvez você ouviu invertido: corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. O espírito homem é um espírito que possui uma alma e tem um corpo, semelhante à Trindade. Onde nós podemos acessar? A partir do que nós podemos acessar a Deus? Não é pelo corpo e não é pela alma. Dentro de nós, Deus construiu um lugar, o único lugar no nosso ser, onde nós podemos acessar. Esse microfone, onde nós podemos acessar as coisas de Deus. É o lugar onde nós podemos sintonizar as coisas do Espírito, semelhante a um rádio. Quem escuta rádio? Quem tem rádio? Alguém sabe o que é um rádio? Eu acho que um dia. Aí tá bom, acho que ficou bom. O rádio tem essa capacidade. Vocês abrem a antena e aí você começa a sintonizar. Quando eu vivia sozinho, lá em Santo Ângelo, eu fui morar uma época por 2 vezes em pensão, e depois eu aluguei uma casinha pequenininha, um kitnet, uma casinha de madeira, quarto, sala e banheiro, quarto, cozinha e banheiro. E eu tinha um rádio, aqueles de ondas médias, sabe? Aquele que pegava lá na Argentina, no Chile. E aí ficava lá, até que pegava algum programa, alguma coisa. Então o rádio ele consegue captar as ondas. E aí você vai sintonizando. E dentro dele tem ali uma parte que habilita o rádio a captar essas ondas e torná-la em áudio, a gente consegue ouvir. Amém? O nosso espírito, o espírito do homem, é o lugar onde nós conseguimos sintonizar as coisas do Espírito de Deus. Não é na alma. O que é a alma? A alma são as nossas emoções. A alma é a nossa vontade. A alma é a nossa personalidade. A alma é o que nós somos. Com a queda do homem, a alma do homem, o ego do homem, o homem interior, Paulo chama de velho homem, Paulo chama de natureza adâmica, ela se corrompeu. Então a palavra diz que as nossas emoções, elas não podem ser usadas, para avaliar alguma coisa. O maior erro que uma pessoa comete é ela avaliar as coisas com base no coração. As pessoas dizem de uma forma tão bonita assim, quando elas não sabem o que dizer, você apresenta para eles uma questão, apresenta para eles uma situação, aí as pessoas falam assim, parece que elas estão filosofando, parece que elas estão falando algo muito profundo, algo assim, uau, fulano, faz o que o teu coração está te mandando. Se o teu coração está te mandando, faça isso. E parece que elas estão dando um conselho extraordinário, um conselho que vai virar uma chave e vai te conduzir assim a um lugar extraordinário. Aí vem a palavra de Deus, vem o profeta Jeremias no capítulo 17,
versículo 9 e 10. Ele diz assim, Jeremias 17, 9 e 10, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus fala através do profeta Jeremias que o coração do homem é enganoso. Então, se nós tentarmos acessar as coisas de Deus através das nossas emoções, o coração está falando disso, da alma. Quando uma pessoa está apaixonada, ela diz que está o quê? O coração dela tem um dono, né? Não é isso que diz? Entreguei meu coração. Oh, meu Deus, olha que coisa linda. Mas isso que diz o coração, na verdade, não é o coração. Onde que estão essas coisas todas? Não. Elas estão aqui dentro desse músculo que bate sangue para lá e para cá, puxa para um lado e leva para o outro. Não, elas estão onde? Na alma, aqui, ó. Na verdade, é numa área do cérebro, onde estão todas as nossas emoções. Então, se diz que um psicopata ele tem uma área do cérebro que é doente, então ele não tem emoção. Então, quando nós dizemos assim, eu estou apaixonado por alguém, ou estou entregando o coração, não está fazendo um transplante. Está falando de emoções, da sede dos nossos pensamentos, da nossa vontade, do nosso querer. Aí a pessoa está apaixonada, ela só quer ficar com aquele outro, quer ouvir, quer falar, quer estar junto, quer companhia, quer... Não é assim? É. Vocês nunca estiveram apaixonados? Só eu? Hã? Às vezes a gente conversa aqui, né? Eu vejo o namorado da Ana vem do lado, confia a pé, atravessa a cidade, baixo de chuva, vai embora abaixo de chuva. E aí a Ana, ai pai, leva ele, senhor não, está o tempo aí fechado, vai chover, ele não quis ir embora. Se vire, vai. O amor é lindo, vai abaixo de chuva. Arruma aí um guarda-chuva e manda ele ir. E eu vou ficar esperando, eu vou dormir que amanhã eu tenho que trabalhar. Você quer? Eu quis ir aí, o meu não é meu. Mas por quê? Porque a pessoa quer aproveitar cada instante, cada momento. Assim a gente tem que ser com Cristo também. Uau, apaixonado por Ele. Aproveitar cada momento, cada instante. O erro que nós não podemos cometer é acessar as coisas do Espírito através da emoção. Você está entendendo? As coisas do Espírito, elas não podem ser acessadas através das nossas emoções. Eu não posso criar no meu coração o pensamento de que um culto só é abençoado se eu sentir alguma coisa. Se não tiver trovão, relâmpago, se não tiver raios, se não tiver uau, o culto não é abençoado. Nós não podemos usar as nossas emoções como base para avaliar se aquele culto está sendo um culto onde Deus está liberando alguma coisa. Nós não podemos usar isso como base, porque as coisas de Deus, elas não são avaliadas pelas nossas emoções. As emoções acabam sendo tocadas, mas a base não é a emoção. Você está entendendo? Quando João encontra-se com Jesus na ilha de Patmos, quando Jesus se apresenta a ele, e ele vê Jesus o chamando, ele ouve Jesus o chamando, essa palavra certa, ele está de costas, e quando ele se vira, ele vê Jesus. Logicamente, quando a presença de Deus, a glória de Deus, é algo tão denso,
denso, é algo tão pesado, um peso da sua glória, que vem sobre o nosso espírito. Logicamente, o corpo e as emoções, elas acabam sendo afetadas, mas a origem daquilo que nós estamos vivendo não é a alma, é o espírito. É o espírito. Nós recebemos, nós percebemos, nós somos tocados no nosso espírito. Por isso que Jesus, quando ele fala de alguém que está cheio do Espírito Santo, ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior, das suas entranhas, aqui, num lugar que não é físico, num lugar que não é um ponto geográfico, num lugar que não é um ponto onde alguém possa fisicamente tocar. Jesus diz: do seu interior, das suas entranhas, fluirão um rio de água viva. O Espírito de Deus, ele vem, quando nós recebemos a Cristo, ele vem para dentro do nosso espírito, num lugar que não é físico, num lugar que é espiritual. Da mesma forma que você vai ao médico, e o médico, ele faz vários exames, ele não consegue acessar a sua alma. Ele consegue identificar sintomas e consequências de uma alma que está doente. As conhecidas doenças psicossomáticas, doenças cuja origem está numa emoção, numa alma que está doente, que está enferma, de uma alma que sofreu. Porque aquilo que nós somos hoje, aquilo que a gente se tornou hoje, é a soma de todas as experiências que nós vivemos. Às vezes você encontra uma pessoa amarga, uma pessoa dura, pesada, insensível. Mas o que tornou aquela pessoa insensível? Quantas vezes aquele homem foi traído? Quantas vezes aquela mulher foi traída? Quantas vezes essa pessoa sofreu violência? Quantas vezes essa pessoa viveu a injustiça? Quantas vezes essa pessoa sofreu a injustiça? Quantas vezes essa pessoa foi agredida gratuitamente? Quantas vezes e quantas situações essa pessoa viveu? E aquilo foi afetando a sua alma. Aí nós chegamos a Cristo. E a primeira coisa que Deus precisa fazer é curar a nossa alma. Porque os nossos sentidos, eles estão distorcidos. As nossas emoções estão distorcidas. Então tem alguém que não consegue amar. Tem alguém que não aceita ser amado. Tem alguém que não consegue se relacionar com Deus como Pai, porque a sua experiência humana com um homem que era o seu pai foi uma experiência terrível. Então, quando alguém lhe diz que Deus é Pai, ela fecha o seu coração, porque logo ela associa o Deus Pai com aquele Pai que ela conheceu. Deus precisa curar essas coisas. Ele precisa restaurar as nossas emoções. Ele precisa trazer de volta a uma origem de pureza, a uma origem que era a origem da nossa alma. Por isso que Jesus diz assim, que nós precisamos amar, que nós precisamos receber o reino como uma criança. Como uma criança. Porque nós adultos, muitas vezes a nossa alma, ela já está muito enferma. Deus precisa curar isso. Então eu não posso chegar num lugar, num ambiente onde Deus está se movendo e usar a minha alma para dizer: eu não senti nada, hoje o culto não está legal. Porque a presença de Deus, ela não é recebida na minha alma, ela é recebida no meu espírito. Ela não é percebida na minha alma, ela é percebida no meu espírito. Quando
Samuel, o menino Samuel, começou a ser acordado pelo Senhor nas madrugadas, e ele foi no quarto do sacerdote Eli, um sacerdote que já não ouvia mais a Deus, com quem Deus não falava mais. O menino entra no quarto do sacerdote e diz: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli acorda e diz: não, eu não te chamei, mas eu ouvi, meu Senhor. Não, eu não chamei. Vai dormir, menino. Ele volta para dormir, dorme de novo, e daqui a pouco ele ouve de novo uma voz: Samuel. Ele levanta, vai ao quarto do sacerdote: o Senhor me chamou? Não, eu não chamei. Vai dormir, menino. Mas aí ele percebe, a palavra diz, ele percebe, ele entende que quem está falando com o menino é o Senhor. Ele entende, ele percebe aonde? Ele percebe no Espírito. Ele não teve arrepio, ele não caiu no chão, ele não sentiu nada, ele entendeu as coisas de Deus. Nós precisamos perceber, nós precisamos entender no nosso espírito. Então ele diz para o menino: se essa voz te chamar de novo, você não vem aqui não. Lá no teu quarto mesmo, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O menino volta a dormir, e de novo ele ouve aquela voz: Samuel. E ele se posiciona diante do Senhor. Veja, ele não sente, ele recebe no seu espírito. E ele diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Um menino pequenininho, pouca idade. E aí Deus fala com ele, Deus traz uma profecia para um menino. E de manhã o profeta pergunta: por que o Senhor falou? Porque ele sabia, o sacerdote sabia que Deus havia falado com ele. O menino conta: Deus falou assim, 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 assim. Você está entendendo? As coisas de Deus, elas não podem ser medidas pela nossa emoção. Quem estava aqui no sábado e ouviu a palavra que a pastora liberou, que ela contou dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava andando com eles, e eles estavam tão absorvidos na dor da alma, na dor da perda de Cristo, na dor que eles não conseguiram entender como que Jesus chamou ele. E Jesus, o próprio Jesus anda com ele, eles não percebem. Eles não percebem Jesus ali. E eles estão absorvidos naquela dor, naquela tristeza, naquele luto, que Jesus já tinha ressuscitado. A morte já era uma notícia antiga. A nova notícia era que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam ali absorvidos naquela dor. Jesus entra com eles na casa, eles fazem menção de vai embora. E tem aquela canção que foi feita, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens em meu coração para morar. Você conhece? Quem conhece? Os mais antigos deve conhecer, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Essa é antiga aí. Uau, os antigos sabiam cantar também. Aí Jesus senta-se à mesa com eles. Eles não reconhecem Jesus, o seu coração sofrido, a sua alma sofrida, a sua dor de luto. E quando Jesus abençoa o pão, o que acontece? Os olhos deles se abrem. Os olhos se abrem e eles entendem. Eles percebem que é Jesus. Aí eles começam a identificar: estava acontecendo, poxa vida, ele falava, e aí estava acontecendo alguma coisa. Sabe assim, como é que eu vou dizer? Você já fez fogo com pedreira? Já viu alguém fazer fogo com pedreira? Pedra de pedreira, sabe o que eu estou falando ou não sabe? Alguém sabe o que é? Ai, Jesus. Então, é um negocinho assim, você tem um negocinho assim com uma pedra, você esfrega no metal, ela solta uma faísca assim, e aí é possível fazer fogo com aquilo ali. Uma sobrevivência primitiva, sem fósforo, sem isqueiro, fazer fogo com uma pedra de pedreira. Essa pedra de pedreira é a mesma que Deus mandou Moisés usar para circuncidar todos os homens. Era usada uma faca de pedreira, misericórdia.
Jesus amado, circuncida todos esses homens. Por um acaso não é que Deus mandou fazer circuncisão por 8 dias. Você imagina um homem de 50 anos, 40 anos, 30 anos. Baixa a calça aí, vamos cortar fora isso aqui. E aí Deus mandou fazer isso em toda a nação. Era pedra de pedreiro. Aí solta aquela faísca até pegar o fogo. Amém? Aí Deus está falando, Deus está liberando. A vida de Deus, presta atenção. A vida de Deus está liberando vida. Como que Deus libera a vida? Na adoração. Deus libera a vida quando alguém está me cantando. Deus está liberando, há um rio fluindo. Deus está liberando vida. Deus está liberando vida quando alguém está me pregando a palavra. Ele está liberando vida. E aí você fica lá. Está calor, tem uma lâmpada ali que pisca, o microfone fica fazendo de vez em quando. E aí o Espírito fica lá, tentando pegar. Mas a tua alma está atrapalhando o esquema. Porque a tua alma está distraída com outras coisas. Ai, esse calor, ai Jesus, 50 graus hoje. Me arrependi de ter vindo, de ter ficado em casa, no ar-condicionado, frente ventilador, pouca roupa, tomando água gelada, fazendo outra coisa, tomando tererê, esperando a janta. Aí uma hora o Espírito consegue fazer o fogo. E aí você acessa aquele rio de Deus que está fluindo. Não tem a ver com emoção. Não tem a ver com emoção, tem a ver com o Espírito. Então aqueles homens de repente, uau, era Jesus que estava ali. E quando a gente entende as coisas de Deus, é esse uau que acontece. Porque, como é que eu vou explicar? Vamos dizer assim, você tem a sua casa, tá? Tem a sua casa. Aí um dia, você acorda e aí você passa por um lugar que você está acostumado a passar entre uma peça e outra, entre um ambiente e outro. E aí você olha assim, de repente você vê que tem uma sala nova. Uma nova sala foi construída ali, naquela noite. Aí você olha assim, que sala é essa? Você olha para dentro assim, uau, que ambiente, só top, móveis, luminosidade, um ambiente clean, lindo. Aí você entra naquele ambiente e diz, como? O que é isso? Ah, que lugar lindo. Aí uma música tocando, aquela música já eleva, e você diz, o que é isso? E aí você começa a acessar isso aqui. Que verdades são essas? Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Não sabia disso. Olha aqui. Eu sou livre. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre. E aí você vai olhando aquelas coisas. E cada vez que você olha uma daquelas informações que está impregnada naquele ambiente, você diz, que é isso? Onde estava isso? Estava aqui a vida inteira. Mas você não viu. Mas um dia a faísca do Espírito te levou para aquele lugar e você entendeu que você passou uma vida inteira sem entender. Passou uma vida inteira sem entender. Você quer ver? As pessoas às vezes elas ficam muito felizes, muito infelizes, muito tristes, porque elas dizem assim, eu não tenho amigo. Você conhece alguém assim? Eu não tenho amigo. Eu não tenho ninguém para conversar. Eu sou sozinho. Não tenho uma amiga. Não tenho um amigo. Não tenho um confidente. Não tenho alguém para dividir o meu fardo. Alguém para me abrir. Alguém para falar das coisas que eu estou vivendo. Alguém com quem eu possa dividir as coisas. Você já falou com alguém assim? Aí eu quero dizer para você. Aí um dia, o Espírito Santo, e aí você entende. Jesus disse assim, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar
O Espírito Santo Consolador. Ele vai estar com vocês, ele vai ensinar, ele vai mostrar o caminho que vocês devem andar, ele vai ensinar as coisas, ele vai me glorificar. Sabe o que Jesus está dizendo? O amigo que você precisa, que você diz que não tem, é o Espírito Santo. O Consolador, quem é o Consolador? O Consolador é aquele que vem e coloca o seu ombro junto do teu e te ajuda a carregar o fardo. Glória a Deus. Te ajuda a levar as dificuldades, te ajuda a lidar com os problemas, te ajuda a lidar com o sofrimento, te ajuda a lidar com as coisas boas e ruins da vida. O Espírito Santo Consolador. Então, quando você olha para Deus e você se queixa para Deus dizendo: eu não tenho amigo, Deus fica olhando dizendo: tá, e o Espírito Santo está fazendo o que aí? Você tem o Espírito Santo, faça dele o teu amigo, fale com ele, converse com ele, conte para ele as coisas que você está vivendo. Faça como fez o Benihim quando ele se encontrou com Jesus. Ele aprendeu, quando ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele fazia, ele dizia o quê? Alguém já viu? Já leu o livro dele? Ele dizia: bom dia, Espírito Santo. O que ele dizia? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia para você ler. Bom dia, Espírito Santo, livro do Benihim. Ele trouxe o Espírito Santo para uma realidade da vida dele. Então, às vezes você fica lamentando que está sozinho, que não tem amigo, que não tem companheiro, não tem alguém. Eu estou sozinho, estou abandonado na vida. Aí o Espírito Santo fica dizendo: pô, cara, eu estou aqui, ó. Chega aqui, senta aqui comigo, vamos conversar. Fala comigo. Abre para mim o teu coração. Você está entendendo? Quando você diz assim: ah, meu pai foi isso, foi aquilo, aquele outro. Aí vem Deus e diz assim: ó, eu sou pai. Mas eu sou um pai diferente. Você talvez conheça um pai desnaturado. Um pai que, embora pudesse fazer o melhor, mas por ser um ser humano, não era perfeito. Em algum momento da vida você descobriu que o teu pai não era um herói. Você viu os defeitos dele, você viu as fraquezas dele. Em algum momento da vida você deixou de amar o seu pai, porque ele se tornou um pai ausente, porque ele não participou da sua vida, porque ele não esteve contigo, porque ele não te abraçou, porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, pá. Aí Deus vem e diz assim: eu sou teu pai. Mas diferente do pai que você conhece, eu sou o pai que gerou para ti uma salvação, para que você viesse e se tornasse meu filho. Glória a Deus. Eu te amo. E ele diz: eu te amo de tal maneira que, se você me pedir, eu vou te dar nações por herança. Tu és o meu filho, tu és a minha filha. Eu te gerei. E aí você descobre que Deus é um pai completamente diferente do pai que você conheceu. E não existe na face da terra um homem que possa se aproximar da realidade de Deus, o Pai. Ah, papai, Paizinho, o Pai que me ama, o Pai que cuida de mim, o Pai que é real, o Pai que nunca está ausente. Ó, está fluindo. Você não sente a vida de Deus fluindo? Aí Deus vem e diz assim: eu sou teu pai, eu te gerei. Você não nasceu por um acaso. Talvez o pai e a mãe digam: eu decidi que você ia nascer. Talvez a mãe tentou abortar. Talvez houve um plano para que você não nascesse. Eu, quando eu nasci enrolado no cordão umbilical, era para não ter nascido morto. Já era preto, né, imagina. E aí, minha cabeça estava roxa assim. E se ficasse mais um tempo, eu ia morrer. Mas aí Deus interveio. Sabe
um dia Deus me mostrou assim, quantas vezes Ele cuidou de mim. Ele disse assim, aqui eu estava lá. Lembra aquele dia? Eu estava lá. Nós não tínhamos água ainda aqui em casa, então a gente tinha as cisternas, né, os tonéis de água, tonéis grandes. Eu não me lembro quantos 1000 litros era, e aí a gente sorteava quem ia buscar. E um dia saiu a minha vez de buscar, era um dia muito frio. E a gente era muito arteiro. Eu fui buscar água na cisterna, eu subi em alguma coisa, subi na cisterna, fiquei agachado para alcançar a água. E um dos meus irmãos veio e me empurrou. E eu caí dentro da água. E podia morrer naquele dia. Casa cheia, barulhada, ninguém viu. Até que lá pelas tantas eu consegui sair da água, estava com um japona pesada de lã. Saí dali. Aí eu já disse assim, sabe aquele dia? Fui eu que te tirei de lá. Eu que cuidei de ti. Eu que estava contigo. Então Deus o Pai, uau, não há um homem na terra, por mais bom que seja, que se compare a esse Deus o Pai, que cuida de você sempre. Por isso que as nossas emoções, elas precisam ser curadas por Deus. Deus precisa curar os nossos traumas, as nossas dores. Olha o que diz em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse Cristo que morreu por mim e que vive dentro de mim, eu preciso aprender a acessá-lo no meu espírito, não na minha alma. Você que vem com uma alma enganosa. Nós viemos aqui às terças-feiras para estudar a palavra. Esse ano ainda não começou. Então a gente senta aqui. A gente diz que é culto, mas não é um culto, é uma noite de ensino da palavra. Então, por 2 anos seguidos, ou foi mais de 2 anos, a pastora estudou aqui sobre o tempo do fim, pegando desde as profecias e chegando lá no Apocalipse, lá no final de tudo. Então a gente sentava aqui, estudava a palavra por 1h30, 2 horas. Mas é um dia de ensino. Ninguém sente arrepio, ninguém chora, ninguém grita, ninguém... Vocês estão entendendo? É um dia em que nós somos edificados na palavra. Mas é um dos dias mais importantes. Porque o que nos firma, o que nos mantém firmes no tempo difícil, não é cair e levantar, mas é a palavra, é o fundamento da palavra. É a palavra que nos dá os alicerces para a gente se manter firme. É a gente saber que não está sozinho na hora da luta. É a gente saber que Deus está sempre conosco. É a gente viver pela fé o que a gente aprendeu na palavra. É a gente tornar aquela palavra uma realidade na nossa vida. É isso que nos mantém firme. Você está entendendo? Não são as emoções, é aquilo que nós entendemos da palavra. Então alguém podia sair daqui uma terça-feira e dizer: esse culto não é bom, ninguém caiu, não houve trovão, não houve relâmpago, não houve barulho. Eu não gosto de ter frio nisso. Mas é nessa noite que os alicerces são estabelecidos na nossa vida com Deus, que os fundamentos são estabelecidos para que a gente possa andar com Deus. Então você precisa entender isso. As coisas do Espírito, elas são entendidas no Espírito. As coisas da carne são entendidas na carne. As nossas emoções, elas precisam ser tratadas por Deus, para que depois que elas forem tratadas, elas possam, uma vez curadas, elas possam nos ajudar a andar com o Senhor. Veja que a palavra diz assim: minha alma, por que você está abatida? Por que você está sofrendo, minha alma? E aí o Espírito diz para a alma: espera em Deus. A alma está lá, e aí o Espírito diz: minha alma, por que você está assim? Espera em Deus. Mas aí quando a alma é tratada pelo Senhor, ela diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor, como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim já é o que? Uma alma que foi tratada por Deus. Já não está mais
debilitada, já não está mais sob efeito de uma depressão, já não está mais sob efeito de tantas debilidades que afetam a alma. Essa alma já foi tratada pelo Senhor e agora o anseio dela não é pela circunstância, mas é pelo Senhor. Glória a Deus. O anseio da alma não é mais que as coisas vão ficar bem para a alma, mas é porque a presença de Deus vai fluir e ela vai ser cheia da presença de Deus. Você precisa, na caminhada com Deus, você precisa aprender a separar o que é a alma e o que é o espírito. E deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus trabalhar. Você vai chorar. Você vai descobrir coisas de si mesmo. Vai descobrir coisas de Deus. Vá para um canto. Vai orar. Faz um lugarzinho na sua casa para que você possa estar com Deus. Avisa para a galera toda: eu vou ficar ali agora, ninguém me chama. Faça como a mãe de John Wesley. Tinha 9 filhos. Mas ela ensinou os filhos assim: a mãe vai orar agora. E aí ela colocava um pano sobre a cabeça. E ela não tinha um quarto de oração, ela tinha uma poltrona que onde ela se ajoelhava. E os 9 filhos sabiam que quando a mãe estava ajoelhada com aquele pano sobre a cabeça, nada podia interromper aquele tempo com Deus. E ela me orava, buscava o Senhor, chorava diante de Deus, rasgava o coração. A palavra diz assim: ao invés de rasgar as vestes, rasgue o coração, rasgue diante dele. Deixa Deus ir tratando a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus o Pai está fluindo. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os olhos e nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos falar com o Pai nessa noite. Você talvez precisa pedir ao Senhor que Ele trate as tuas emoções, que Ele trate os teus sentimentos, que Ele trate os teus sentimentos, que Ele trate as tuas emoções. Ah, Senhor. Oh, aleluia. Vamos, querido, você pode adorar o Senhor. Começa a falar com Ele. Fale com Ele nessa noite. Oh, Pai. Sim, Jesus. Oh, aleluia. Santo Tu és, Senhor. Abra sua boca e vai adorando ao Senhor. Você vai entender, vai receber, vai liberar dentro do teu espírito. Não depende de nenhuma emoção. Já está aí dentro. Ele 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 não veio, Ele já está aí dentro. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Receba isso no teu espírito. Receba isso no teu espírito. Vamos, querido. Há um rio fluindo. Está dentro de você. O rio está dentro de você, está dentro do teu espírito. A
está fluindo. Ei! É só você deixar fluir. Já está fluindo, já está fluindo. Deixe que flua, deixe que o rio de Deus flua. Ei! Está dentro de você, está dentro de você. Está dentro de você. Permita que teu Espírito possa fluir. Que teu Espírito possa fluir nas águas de Deus.
acessar as verdades de Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Estou esperando os teus passos estão à porta. Vem, Jesus. É só que eu vou abrir pra você entrar. Esse é Jesus. Sim, Jesus, eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Receba isso no teu espírito. Deixa o teu espírito receber isso. As verdades de Deus. As verdades de Deus. Recebe no teu espírito. Chama acesa. Estou esperando. Seja cheio, já está dentro de você, já está dentro de você, já está dentro, é só deixar fluir, é só deixar fluir, é do teu interior que vai fluir, já está dentro, já está dentro, só bater, vou abrir para você. Deixa fluir o rio. Deixa que jogue o rio de água viva. Deixa que jogue o rio. As minhas vestes brancas. E estou só te esperando. Vamos, querido, vamos. Durante todo o culto, o Espírito Santo estava ali, lançando faíscas, tentando incendiar, tentando pegar você por dentro, tentando acessar o teu espírito. Mas aí chega um momento em que ele vem, ele desce de uma forma extraordinária. E aí você abre o teu espírito, acessa as verdades do reino, acessa as verdades espirituais, acessa as verdades espirituais.
zonas do Espírito. Você conseguiu acessar as zonas do Espírito. Cheira barata, pela minha cheira barata. Essa canção fala da necessidade do nosso espírito. Sente falta, sente sede, sente anseia pelas correntes das águas. Oh, aleluia, Jesus. Ah, Pai, nós te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Pai. Ensina-nos, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos a acessar as tuas verdades, Senhor. Arranca as escamas de nossos olhos, que a gente consiga entrar nos lugares que a religião nos impediu de entrar, Senhor. Tenho fome, tenho sede de ti, oh, aleluia, e de aprender de ti, que é manso, oh, aleluia, Jesus, aleluia. Que um minuto aqui vale mais que a vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu tenho fome, tenho sede de ti. Teu Espírito acessou as regiões celestiais. Agora você quer saber uma coisa? Que aprender de ti. O teu Espírito não tem pressa. Ele não quer sair da presença. Ele não quer sair da presença. É que um minuto aqui vale mais que um instante na presença de Deus. Vale mais do que milhares de conselhos. Tu és tudo que eu quero ser. Traz cura. Que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero. Restaura a nossa vida. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Sim, Jesus. Tudo que eu quero. Por isso que Jesus diz: quem quiser, beba de graça da água da vida. A água está fluindo e o teu espírito tem sede. O teu espírito tem fome de Deus. É algo que as palavras não podem explicar. Tenho sede de ti, tenho sede como que gostoso, Senhor, estar na tua presença. Como é bom estar diante de ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deixa Ele virar uma chave na tua vida. Deixa Ele virar uma chave na tua vida. A nuvem for
Pega por dentro, Jesus. Pega pelas entranhas. Pega, Senhor, lá por dentro. Começa por dentro, Senhor. Ei, Jesus. Eu irei também. Se ela não for, vem me mover. Onde a nuvem entrou, eu irei também. Se ela não for, vem me mover. Eu não saio mais daqui. Se a tua glória não vir, se a tua glória não vir, chora, Pai. Eu me sacrifico a ti, para que outros possam vir, para que outros possam vir. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Uau! Uau! Existe fome e sede. Fome e sede. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Você que vai ofertar, vamos encerrar a transmissão aí, que Deus abençoe. Você que vai ofertar, você que vai contribuir.